Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero chamá-los a atenção para a palavra, para a Bíblia. Vamos abri-la em Tiago capítulo 5, versículos 13 até o 16. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 5. Leremos do versículo 13 até o 16. Ouçam com atenção. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhes-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui neste lugar, para congregados adorarmos o Teu nome, Senhor, ouvirmos a Tua voz, sermos ensinados pelo Teu santo e bendito Espírito. Senhor, dá-nos a revelação da palavra. Ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, a oração ela é um tanto quanto negligenciada. Não é verdade? Quando nós analisamos a nossa vida, às vezes vamos constatar que muito pouco temos orado. Nós falamos muito pouco com Deus. Nós temos uma certa resistência em orar. Nós conversamos com nosso amigo, nós dialogamos no WhatsApp, nós temos prazer em ligar para alguém e ficar meia hora, 40 minutos conversando, mas não temos a mesma disposição para nos colocarmos diante do Senhor e conversarmos com Deus, contarmos as nossas histórias para o eterno. Ouvir o mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele fala. Se você fala com Deus, o Senhor fala com você. Nós temos, amados, que aprender a conversar com o Senhor. Oração nada mais é do que uma conversa, um diálogo com Deus. É você que fala com o Eterno, porém não é um monólogo, não. O Senhor também fala com você. Quando nós conversamos com Deus, o Eterno nos responde. Só que a oração ela é menosprezada. A oração é colocada em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sexto. Se sobrar tempo eu oro, se sobrar tempo eu falo com Deus, se sobrar tempo, enfim. Nós, amados, não temos prazer em conversar com o Senhor. Nós não temos prazer. Quando surgem os problemas, recorremos a todos. Conversamos com o amigo, com o vizinho, ligamos para alguém. E se a situação é um tanto quanto mais séria, vamos primeiro no médico. Vamos buscar o socorro nos profissionais da saúde. Enfim, nós, amados, estamos acostumados, de certa forma é uma cultura, estamos acostumados a buscar o socorro primeiro no homem. E nós precisamos reverter esse quadro o quanto antes. Aprendermos uma dependência de Deus, a dependermos do Eterno, a esperarmos no Senhor. Irmãos, o texto chama-nos atenção para buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino. É Deus em primeiro lugar. Esta é uma verdade que não pode ser colocada em segundo plano, não pode ser negligenciada. Ela é crucial na nossa vida, é uma verdade crucial. Eu tenho, amados, que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. E o interessante, amados,
é que a oração sempre foi importante na vida dos servos de Deus. Quando você volta lá para os primórdios, ainda, lá no princípio, você há de ver o homem orando, conversando com Deus, buscando o Senhor, pagando um preço para ser ouvido pelo Senhor. Quando você observa a história dos profetas, todos eles foram homens de oração. Oraram, buscaram Deus, submeteram-se à verdade, submeteram-se àquilo que Deus queria para as suas vidas. E quando nós entramos no Novo Testamento, vamos deparar com Jesus. Jesus orando, Jesus no monte, Jesus um homem de oração. Eis aí o exemplo que nós precisamos observar. Se Jesus orou, deixa-nos o exemplo que oração é importante. Ela é importante na nossa existência. Na verdade, é mais que importante. Ela é crucial na vida do homem. Jesus é o maior exemplo. Ah, mas por que Jesus orou? Porque Jesus orou. Ele era homem, precisava conversar com o Pai. Precisava receber de Deus a força para enfrentar as dificuldades, as adversidades, os problemas que o cercava, para que pudesse ter poder para ministrar a palavra. O poder de Cristo não vinha dele, do Pai, mas era necessário que houvesse aquela comunhão de Cristo com o Pai. E o exemplo está na palavra, onde você vê Cristo Jesus sempre em oração. E o interessante é que não eram 5 palavras. Oh meu Deus, olha para mim, porque a situação está difícil, estão querendo me crucificar. A Bíblia diz que Jesus passava horas e horas conversando com Deus. Era preciso que ele conversasse com o Senhor? Talvez não. Talvez não fosse necessário, era um homem santo, mas ele precisava manter a santidade. Como ser santo se você não busca de Deus a força? E mais à frente, vemos que Jesus levanta os discípulos, os apóstolos, ex-homens de oração. Todos eles, homens de oração. E eles imprimiram na vida da igreja primitiva a necessidade de oração. Olha só que interessante, amados. Eles eram homens de oração e ensinaram a igreja a orar. E diz a palavra que a igreja orava, que a igreja clamava. O nosso exemplo maior está na palavra de Deus. Nós vivemos um tempo muito absurdo, um tempo muito louco, de ponta cabeça. As coisas estão assim, sei lá como é que é. Estão querendo reescrever a Bíblia. A palavra que nós temos, essa não é suficiente. É preciso rever o aramaico, é preciso rever o grego, porque não é bem desse jeito. Amados, não subestimemos o poder do Espírito Santo de Deus. Se nós temos a Bíblia como ela é hoje, é porque o Espírito Santo de Deus permitiu que ela viesse à existência da forma que é. Nada pode impedir o agir do Espírito Santo de Deus, principalmente com relação ao livro sagrado. Já pensou se o Espírito Santo abre mão? Não, vou deixar que esses homens aí façam a tradução que lhe der na telha. Com certeza não. A Bíblia, irmãos, ela é totalmente confiável. E os ensinamentos que nela estão são verdadeiros, são de Deus para a nossa vida. E nós observamos que há ensinamentos de sobra sobre oração. Exemplos de sobra sobre oração. Se nós quiséssemos escrever centenas de livros a respeito de oração,
nós teríamos a base, a Bíblia, e seus muitos versículos que abordam o poder da oração, o poder que os servos receberam porque foram homens de oração, o ouvir de Deus, o clamor daqueles que se achegam a Ele. No entanto, nós negligenciamos. É preciso rever o nosso conceito a respeito de oração. É preciso rever, irmãos. Há princípios inegociáveis na palavra de Deus. Se você quer ser ouvido por Deus, ore. Se você quer receber de Deus, ore. Queres ser abençoado pelo Senhor? Ore. Queres ver o poder de Deus na tua vida? Ore. Queres ministrar a palavra? Ore. Queres vencer o capeta? Ore. Queres vencer as dificuldades? Ore. Por incrível que pareça, é uma das principais bases na nossa vida, a oração. Oh, meu Deus, mas como ela é esquecida. Amém? Esse texto que eu li chama-nos a atenção para o poder da oração. Nós vemos que Tiago fala de uma forma clara, fala de uma forma poderosa a respeito da oração, a respeito daquilo que a oração pode fazer na vida dos que creem. Versículos 13 e 14, ouçam. Está alguém entre vós sofrendo? O que é que deve fazer? Corra para os médicos. Busque alguém que possa fazer alguma coisa. Tome um chá. Tome um remédio. Isso, aquilo, outro. O primeiro passo é: faça oração. Amém? Está alguém sofrendo? Faça oração. Esse sofrimento em relação a enfermidades. Faça oração. Eis aí o primeiro mandamento: de forma alguma nós menosprezamos a medicina. Não, de forma alguma, porque eu sei que Deus pode usar a medicina para nos abençoar, abençoar a nossa saúde, restaurar a nossa saúde. O Senhor dá esse poder aos médicos, com certeza. No entanto, é preciso colocarmos em primeiro lugar aquilo que a palavra orienta. E tudo inicia-se com oração. Oh, glórias! Eis aí, amados, se você está sofrendo, está enfermo, está com problemas, dificuldades, vamos sair da enfermidade. Você precisa de algo na tua existência, do agir do Senhor, do poder, da manifestação do poder de Deus. Não corra para os livros, não corra para os cursos de teologias, não corra para os homens entendidos da palavra. Primeiro você vá para os pés de Cristo Jesus, para os pés do Senhor. Nesses pés, nesse altar, inicia-se todas as coisas. E esta é a recomendação de Tiago àqueles que necessitam de um milagre de Deus, do resultado de Deus nas suas vidas. Só que às vezes, amados, nós estamos tão condicionados por este mundo. A nossa mente está tão aculturada, deixe-me usar esse termo, cabe bem. Ela está tão aculturada, nós perdemos a cultura da palavra e absorvemos a cultura do homem, uma cultura que não vem de Deus. E nós entendemos que primeiro nós vamos correr àqueles que estão ao nosso redor. Depois, se a situação ficar um tanto quanto mais grave, vamos pedir a misericórdia de Deus na nossa vida. Mas a palavra é exatamente o contrário. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Tiago confirma: está alguém sofrendo, faça oração. Oh, glórias! E da mesma forma que alguém que está alegre, precisa cantar louvores. Interessante, amados, que Tiago joga dentro desse versículo, dentro dessa sentença: está alguém sofrendo, faça oração. Logo após, está alguém alegre? Cante louvores. Ele mostra dois aspectos importantes.
A palavra diz que aqueles que estavam felizes cantavam louvores ao Todo-Poderoso, exaltavam o Criador. Eis aí, ele faz um paralelo, ele coloca no mesmo patamar a necessidade de buscar o Senhor em oração. Infelizmente, quando nós também estamos alegres, geralmente não cantamos louvores, não agradecemos ao Senhor, não bendizemos o Criador. É necessário aprender também a prestar esse culto ao nosso amado Jesus. No versículo 14, Tiago continua dizendo: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Mais uma vez, amados, a palavra nos orienta a buscar Deus. Desta vez, através dos sacerdotes. Está alguém doente? Corra para o sacerdócio. Vá até os presbíteros, ao pastor. Peça-o para que ore, para que clame pela tua vida. E que faça isso ungindo com óleo. Nesses últimos tempos, algumas pessoas têm resistência à unção com óleo. Mas entenda, esse texto é do Novo Testamento, é da nova aliança, está debaixo da nova aliança. Por que ungir com óleo? Não vamos entrar no mérito, mas o óleo representa o Espírito Santo do Senhor. E a recomendação é que o enfermo deve ser ungido, aleluias, ponto final. Não entremos nos méritos. O Senhor determina, apenas façamos. Ah, mas está fora de lugar, nós vivemos pela fé, para que ungir com óleo? Sei lá. Porque Jesus subiu o monte para orar. Jesus gostava tanto de orar no monte. Muitas referências mostram Jesus orando no monte. Para que orar no monte? Qual a diferença em orar num vale, dentro do seu quarto? Inclusive, uma das recomendações é orar dentro do quarto de portas fechadas. Mas por que ele gostava de orar no monte? Também não faço a menor ideia. Mas ele gostava. E ele deixou-nos esse exemplo. E nesse texto nós somos recomendados. Os presbíteros devem ungir o enfermo com óleo. É a igreja primitiva, é o Novo Testamento. Isso para jogar por terra alguns princípios que as pessoas não querem e dizem que é errado ungir o próximo, ungir o enfermo. Amém? Estejamos atentos à palavra, porque ela é mais importante do que qualquer outra situação que o homem entenda. A palavra de Deus nem sempre é compreendida. Alguns princípios não são compreensíveis, mas é necessário que sejam observados, obedecidos e praticados. Isso que importa, obediência ao Criador. Amém? Vamos um pouco mais à frente, versículo 15, Tiago capítulo 5, ouça. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Esse texto deixa claro que curas são para os nossos dias, mas é fruto de oração. É fruto da busca. Quando você busca, a palavra diz que aqueles que são objeto da oração recebem a cura. O Senhor recomenda-nos que a oração seja uma verdade, que possamos fazer com fé. Fé é confiar, é acreditar, é ter certeza que a tua oração está sendo ouvida por Deus. Oh, glórias! Às vezes, amados, nós não recebemos o milagre, nós não recebemos o poder de Deus, porque não cremos o suficiente. Nós temos dificuldades em aceitar aquilo que vem de Deus. No entanto, somos chamados à oração, oração da fé. O que é a oração da fé? Vamos lá. Talvez você tenha um problema, seu filho, sua casa, sei lá quem.
está doente, está enfermo, uma dificuldade. Surgiu algo que você não sabe o que fazer. Ah, mas eu não vou orar porque eu não sou ninguém, né? Oh, ideia do maligno, gente. O maligno é terrível. Ele faz as pessoas olharem para si mesmas e dizerem: ah, eu não sou ninguém. Eu não sou diácono, diaconisa, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, pastora, e vai por aí. Ah, eu não tenho poder. E não tem mesmo, graças a Deus. Ah, eu não tenho, é isso, aquilo outro. Gente, para de questionar o poder de Deus. Nós não temos nada. Se fazemos alguma coisa é pela graça de Deus. Nós somos apenas pessoas que intercedem. Quem cura não é você, quem cura não sou eu, quem cura não é o pastor, quem cura não é o apóstolo, não. Quem cura é Deus. A partir do momento que o homem absorve para si, ele puxa para si essa ideia que a cura vem dele, com certeza ele não está fazendo segundo aquilo que Deus determina e não é usado pelo Senhor. Fique atento. Nós somos apenas o meio, apenas o instrumento. E Deus usa-nos porque é Ele que faz. O que precisa é que tu sejas alguém puro. E que busque Deus sempre em primeiro lugar. E o Senhor há de usar você de uma forma grandiosa. Não seja tímido. Ah, mas eu não tenho esse ministério. Não tem aquele negócio? Eu não tenho esse ministério, eu não tenho esse chamado, eu não sei o quê, não sei o quê. Gente, na palavra de Deus não tem ministérios. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Não fazem porque conclui que não tem ministério, que não é ninguém. Tire isto da vossa cabeça e seja corajoso. Faça, ore, clame. Se você é fiel, com certeza a tua oração será ouvida pelo amado Jesus, pelo amado Senhor. Portanto, amados, é uma realidade para os nossos dias. O Senhor chama-nos a atenção que Ele age, Ele cura em pleno século 21. E isto não depende de dízimos, não depende de objetos, não depende de ofertas, não depende de homens ungidos, não depende do curador da igreja. Depende de Deus, exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. É Deus que manifesta a sua graça, é Deus que age, é Deus que opera, é Deus que é o, entre aspas, milagreiro. É Ele que cura. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Amém? Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Ô, bênção. Vamos recapitular. Quando você vai para o Antigo Testamento, quem é que está no Antigo Testamento orando? O homem. Sim, o homem. Quem orava? O servo de Deus. Aqueles que criam no Senhor tinham uma vida de comunhão. E é impossível comunhão sem oração. Quando você vai andando no Antigo Testamento, você há de deparar-se com o sacerdócio, homens santos que buscavam a presença do Senhor. Os profetas que foram levantados, que levavam a mensagem do Senhor, a revelação de Deus para o povo. Homens de oração. Homens de oração. No Novo Testamento, logo no início, deparamos com o Messias. Jesus, o Deus encarnado, vemos que este orava. Não se cansava de buscar a presença do Pai.
E se ele orava, eis o exemplo para que nós possamos também orar. Não podemos menosprezar, negligenciar, deixar em segundo plano, no esquecimento, a oração. Nós não podemos. O Senhor levantou os seus discípulos, levantou os apóstolos. Eis os homens orando. Eis os apóstolos orando. Eis os apóstolos ensinando a igreja a orar. Eis a igreja orando. Estavam presos e a igreja clamando. Estavam fazendo a obra e a igreja era a base, de joelho, orando por aqueles que estavam no campo missionário. Exemplos não nos faltam. Nós precisamos absorvê-los para que o Espírito Santo venha mover na nossa existência. E no versículo 16, Tiago abre o versículo dizendo: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso significa, irmãos, quando necessário, conversarmos com aqueles que podem nos orientar, que podem nos ajudar. Amém? E também, quando você tem algum tipo de problema com outrem, e até esta pessoa confessar o seu pecado. É a busca do perdão, é a busca da restauração, para que você tenha um coração puro, uma vida pura, e assim possa acessar a presença do amado Jesus. Logo a seguir, e orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Quem são os outros? Orai uns pelos outros. Quem são os outros? Seu pai, sua mãe, seu tio, seu vizinho, o prefeito, o presidente, o missionário, a igreja, aquele que você conhece, o seu patrão. Eis os outros, é o próximo. Devemos orar pelo próximo. Eis aí porque não nos falta assunto na oração. Não nos falta, irmãos. Já pensou se você cumprisse essa parte de orar uns pelos outros? E você fosse orar por todas as pessoas que são os outros na tua vida? Haja tempo, não é? A lista seria quase interminável. Você ia lembrar do seu pai, mãe, tio, primo. A família, só a família ia te consumir muito tempo de oração. Depois veio o patrão, os colegas, a família dos colegas que você conhece, as autoridades constituídas. A Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades. Orarmos pelos missionários, pelo campo missionário, por aqueles que estão lá na frente pagando um preço que nós estamos aqui no bem bom, não pagamos. Tem muitos missionários nesse momento, no campo, lá na África, por exemplo, sem o conforto, comendo o necessário para subsistir. Isso se aplica também à Ásia e outros tantos lugares onde corajosos estão para falar do amor de Cristo Jesus. Precisamos orar por eles. Aqui no Brasil, só a misericórdia da igreja. A igreja que está ladeira abaixo, em direção ao erro, cada dia mais mergulhada no erro. Nós oramos para que Deus tenha misericórdia e levante nesse país um avivamento para destroçar os falsos profetas que enganam as pessoas. Nós até achamos legalzinho, não é? Não tem nada a ver, tudo bem, de boa. Vamos orar uns pelos outros. Eis os outros. É gente que não acaba mais. Amém? Na sequência, diz a palavra: para serdes curados. Você necessita de uma cura, de um milagre de Deus na sua vida? Vamos lá. Primeiro, é preciso confessar os pecados. Se acertar. Se acertar. Acertar com Deus e acertar com o próximo ou com aqueles que você tem animosidade. Ainda, que você seja uma pessoa de oração, que ore uns pelos outros. E dessa forma, com certeza,
estarás habilitado, habilitada a receber a cura de Deus na sua vida. Ei, glórias! Bom, não é? Ainda, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Essa segunda parte do versículo, nós gostamos muito dela. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas nós nunca aplicamos a nós essa verdade. Nós não nos achamos os justos. Nós concluímos que não somos o justo. Mas, será quem é o justo? Gente, se você é de Deus, pegue essa palavra para você. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? Do justo. Quem é o justo? Leia esse versículo colocando-a em primeiro lugar, na primeira pessoa. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do Elias. É assim que funciona. Do Gabriel, do Júlio, da Amália, da dona Edna. É assim que funciona. Encaixe-se na visão de Deus para a tua vida. E o Senhor quer que você seja justo. E se tu és justo, com certeza serás ouvido pelo Senhor. E Deus moverá mediante o teu clamor, mediante a tua intercessão. E você verá a manifestação do poder de Deus diante dos teus olhos. Dê passos de fé. Não se ache, não conclua, não é comigo, isso não pode ser comigo, não, quem sou eu? Arranque estes pensamentos negativistas da tua vida, porque eles vêm do diabo. Eles não procedem de Deus para a tua vida, do diabo é a origem desses pensamentos pessimistas, negativistas, que te coloca numa situação inferior a todos. Tem até uns corajosos que fazem a seguinte afirmação: na igreja eu sou o menor, na igreja eu sou o menor. Gente, na igreja não tem maiores, todos somos menores de fato. Mas essa história de ser inferior, de se achar inferior aos demais, não vem de Deus, não vem de Deus. Não tem origem no Senhor, porque nós somos levantados e é o Espírito Santo que edifica a tua vida, é o Espírito Santo que reveste a tua vida, é o Espírito Santo que dá poder à tua vida. Não é pastor, não é sacerdote, não é presbítero que enche a tua vida. Não somos nós, mas é o Espírito de Deus. Amém? Seja corajoso, seja corajoso, seja corajosa. Levante a tua cabeça e faça a obra do Senhor, porque você tem o chamado, queira ou não, mas você tem o chamado. E o Senhor deixa isso bem claro na sua palavra. Amém, amados? Com esta palavra quero levá-los a entender que o poder da oração está ao teu alcance. Basta que tu sejas uma pessoa que passe tempo com Deus, que tenha a tua vida justificada no sangue de Cristo, que entenda que você é justo, porque o Senhor te justificou. Não é a tua autojustificação, mas é a justificação de Deus para a tua vida. Ore, clame, interceda, deixe-se usar pelo Espírito Santo do Senhor. E verás Deus usando a tua vida, fazendo coisas maravilhosas através da tua existência. Não te prenda, mas deixe-se mover pelo Espírito de Deus. Amém? Oh, glórias! Que assim sejamos nós. Pague o preço da oração. Pague o preço e verás a glória do Senhor. Amados, esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas hoje.
é para nosso despertamento, é para o meu despertamento, para que possamos nos deixar mover pelo Espírito de Deus. Vamos orar, finalizando esta palavra. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque é a revelação para as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que somos justificados por ti, purificados por ti, que carregamos em nós o teu chamado. Prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos andar, trilhar e fazermos a tua vontade a cada instante da nossa vida. Que sejamos instrumentos úteis nas tuas mãos, para que teu nome seja honrado e glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos pagar o preço da oração e certamente seremos ouvidos pelo Senhor.